Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Vamos dar continuidade aí ao estudo da biologia. A gente vai pegar o capítulo que fala sobre osmose, né? Então vou projetar aqui umas figurinhas para a gente poder visualizar e compreender melhor. Então reparem só, quando a gente fala de osmose, galera, recapitulando um pouquinho do assunto anterior que a gente falou, é um exemplo de transporte que acontece de uma molécula através da membrana plasmática. Então, seja para entrar ou sair de uma célula, essa molécula tem que atravessar a membrana plasmática. A osmose é um exemplo de transporte passivo, né? Então, quando a gente fala que é passivo, lembra, passivo significa que não vai ocorrer gasto de energia, no caso ATP, né? Isso significa que essa molécula está passando a favor do gradiente de concentração. Ela está indo do lugar que ela tem maior quantidade para o lado de menor quantidade. Lembrando que como a água, né, é uma molécula líquida e ela é insolúvel em lipídios, a gente vai ter aqui a osmose tendo, por exemplo, a água passando pela parte proteica, pela proteína da membrana plasmática, já que a água não é solúvel nos lipídios. Então aqui, para a gente poder entender um pouquinho da osmose, né, vamos recapitular? Lembra, eu tenho aqui uma membrana semipermeável, né? Nesse experimento eu tenho uma estrutura que está lembrando a membrana plasmática da célula. Aí repare, tem um lado da esquerda e o lado da direita, né? Existe uma quantidade de água inicialmente, mas reparem que o lado esquerdo ele tem açúcar. Lembra que açúcar significa para a gente, na química, que vai representar soluto, o sólido daquela solução, daquela mistura. E se tem açúcar ali, lembra? Sempre a água vai na direção do lado com mais soluto. Então, se do lado direito, nessa imagem, tem mais açúcar que do lado esquerdo, a água vai passar para o lado direito. Por isso, depois de um determinado tempo, você tem uma solução do lado direito maior do que do lado esquerdo, né? Da mesma forma aqui, moléculas de glicose, tá vendo? São as bolinhas verdes e a água está passando como essa seta gigante rosa no fundo, dá a entender? A água passando da esquerda para a direita. Ou seja, não esquece isso. A água sempre vai na direção de quem tem mais soluto. Aqui nós temos então, quando uma célula absorve água, ela muda o seu formato, ela fica inchada. Quando ela perde água, ela muda o seu formato, ficando murcha. Então, dependendo de qual lugar tem mais soluto, dentro ou fora da célula, ela vai sofrer uma transformação no seu volume, né? Então, para cada transformação, seja de uma célula animal ou de uma célula vegetal, você tem esses nomes, respectivamente falando, para o formato da célula após um determinado tempo, o que aconteceu com ela. Lembrando sempre dessa observação, que a célula vegetal não vai arrebentar devido à entrada excessiva de água. O que impede essa ruptura, essa lise da membrana plasmática vegetal? A parede celular. Lembra que por fora da membrana plasmática existe essa segunda camada, a parede celular, que vai ser constituída de celulose e vai dar rigidez, vai impedir essa ruptura. Então, no exemplo aqui, né, nós temos o exemplo da nossa direita. Tá? Quando o meio é isotônico, é aquela situação onde o soluto dentro e fora da célula é a mesma quantidade. Então, nada sai, nada entra. Agora, se a gente analisa uma solução hipertônica, tá vendo? Se do lado de fora é hipertônico, significa que lá do lado de fora tem mais soluto. Tudo bem? Então, se do lado de fora tem mais soluto, lembra do exemplo que a gente falou ainda agora? A água vai sair da célula, tá vendo? Então, se a água está saindo, o formato vai diminuir da célula. Ela vai murchar. Portanto, a gente pode falar que ela sofreu uma crenação. Ou
Poderia ser plasmólise? Poderia. Não é o mais habitual. Geralmente, crenação é a célula animal que murchou, plasmólise é a célula vegetal que murchou. Se fosse o contrário, ó, se a célula fosse colocada no meio hipotônico, lembra? Hipo tem menos soluto. Então, agora, se do lado de fora tem menos soluto, é porque dentro da célula tem mais. Então, olha o que acontece com a seta. Ela muda de sentido. Ó. Agora, a seta indica que a água está entrando na célula. Isso faz com que ela aumente o volume dela, né? Vai ficar inchada. E aí você fala na célula vegetal de plasmólise. E na célula animal se chama de túrgida, ou seja, ela está inchada. Só que com uma diferença. Por isso tem aquele segundo nome na célula animal. Lembra, a célula animal pode arrebentar. A célula vegetal não arrebenta por causa da parede celular. Então, no exemplo que a gente está vendo, esses dois nomes depois, ó, hemólise ou plasmoptise, é para indicar que a célula animal arrebentou. A membrana plasmática sofreu o que a gente chama de lise celular. Então, como a membrana arrebenta, a célula acaba morrendo, porque todo o conteúdo dela é jogado para fora. Então, repare que a célula está extravasando, tá vendo? Está jogando, está perdendo o seu conteúdo para o lado de fora. Seria essa a ideia daqui, na figura da esquerda, ó, repare, ó, é essa situação de cá, tá vendo? Ó, do lado de fora é hipo, a célula absorve água, incha e, se for animal, ela arrebenta. Se for o processo da célula colocada no meio hipertônico, como a gente falou, o lado de fora tem mais soluto, as células perdem água e, naturalmente, elas vão ficar ali murchas, né? Repare que a célula vegetal, essa camada ao redor dela, meio amarelinha, né? Ela fica mais ou menos no mesmo tamanho. Ela não tem muita elasticidade. O que está acontecendo é lá dentro, ó. A membrana plasmática, ela está encolhendo, está se afastando da parede. Aí dá aquela impressão de estar murchando. Tudo bem? Aqui, pessoal, quando a gente fala de peixes, né, o peixe ele tem que controlar o seu teor de água no organismo. Ele faz um processo, ele tem um processo regulatório. E esse processo a gente chama de osmorregulação. Ou seja, é um processo que regula a quantidade ou a concentração de água dentro do seu organismo. Não pode ter pouca água, não pode ter muita. Tem que ter o ideal para eles. Então, aqui a gente vai abordar o peixe marinho, que é aquele que vive na água salgada, e o peixe dulcícola, que é aquele que vive na água doce. É as duas imagens de baixo, tá? Repare que o peixe que vive na água salgada, o que significa, né? Se o peixe é marinho, se o peixe vive na água salgada, o próprio nome diz, ó, água salgada. Então, o sal está na água, né? Então, aqui do lado de fora tem mais soluto. E se tem mais soluto, aqui do lado de fora vai ser o meio hipertônico, né? Aí, se do lado de fora do peixe marinho é hipertônico, o que eu vou concluir? Que se tem mais soluto do lado de fora, o que acontece com a água? A água é perdida por osmose. A água sai pelas brânquias desse peixe. Então, o que vai acontecer para a gente, né? A gente vai ter que pensar o seguinte: o peixe está perdendo água e ele vai ter que arrumar um jeito de repor essa água. Então, o peixe de água salgada, o que faz para compensar, já que pelas brânquias ele está perdendo muita água? Ele vai beber muita água. Então, a ingestão de água é muito grande. Ele tenta pegar um pouco dessa água que ele perdeu. Outra forma que o corpo pode perder água por um organismo é através da produção de urina. Então, olha aqui a urina aqui embaixo, ó. Vai ficar escassa, ou seja, esse peixe marinho, esse peixe de água salgada, ele já perde água pelas brânquias em abundância e para diminuir essa perda de água,
ele diminui a produção de urina, por isso ela fica mais concentrada, né? E ao mesmo tempo, para balancear, diminuindo a produção de urina, ele aumenta a ingestão de água. Assim, ele tenta equilibrar o organismo dele em relação à quantidade de água que ele precisa. O peixe de água doce é exatamente o oposto. Ele vai beber menos água. Então, ó, aqui ele bebe menos água, né? E em relação à produção de urina, vai ser maior. Então, ele produz maior quantidade de urina, por isso ela fica diluída, enquanto no de água salgada era concentrada. Lembrando, ó, de novo, se a água é doce, né, o peixe dulcícola, a água doce, é porque aqui tem menos soluto. E se do lado de fora tem menos soluto, lembra? É porque dentro do peixe tem mais. Então a água está entrando com facilidade, não é isso? Pelas brânquias. Então ele não precisa beber muita água, porque a água já está entrando por osmose. Aí, para compensar esse excesso de água que entra, ele produz muita urina para eliminar esse excesso, certo? E a nossa observação aqui, ó, em laranja, né, uremia fisiológica, é que exclusivamente, ó, peixes cartilaginosos marinhos, ou seja, o peixe marinho é aquele que vai estar semelhante, né, com essa situação do peixe de água salgada. Ou seja, ele iria perder muita água para fora, né, perder água do organismo. Então, para diminuir essa perda naturalmente de água, nesse caso desse peixe, ele vai reter dentro do organismo, desculpa, gente, vai perder dentro do organismo ureia, vai prender, né? A ureia é como se fosse um sal para ele, na verdade é um soluto, é uma molécula química sólida, entre aspas. Tanto que ele, ao invés de descartar a ureia na urina, ele retém a ureia no organismo, essa ureia concentrada retém, puxa a água para dentro. Então, por isso que ele vai urinar pouco e não vai perder muito mais água que ele estaria perdendo pelo organismo através das brânquias ou da urina, né? Então, nas brânquias, ao invés de perder muita água, nesse caso do peixe cartilaginoso marinho, o tubarão, por exemplo, retendo a ureia no organismo, ele diminui a perda de água, né? Então, são mecanismos desses animais para sobreviver nesse estresse osmótico, nessas diferenças de concentrações. E por fim aqui, galera, nós temos que lembrar do seguinte: vacúolos pulsáteis são estruturas dentro de algumas células, no caso aqui dentro do protozoário, tudo bem? Ó, protozoário água doce. Se a água é doce, né, significa que vai ser semelhante ao peixe de água doce. Ou seja, se é doce a água onde esse protozoário vive, significa que lá tem menos soluto. Então, ó, do lado de fora é hipotônico, né? Tem menos soluto, e do lado de fora é hiper, tem mais. Naturalmente, lembra, a água, por osmose, passa na direção de quem é hiper. Então, por osmose, a água entra nesse protozoário. E aí a célula dele iria aumentar o volume, podendo arrebentar e ele morrer. Para isso não ocorrer, o que vai suceder? Você tem esse peixe daqui, esse protozoário, esse paramécio de água doce, acumulando água dentro dos vacúolos pulsáteis, essas regiões, ó. É como se fosse uma bolsa, um reservatório de água. Na medida que ele enche e chega no limite, o protozoário gasta energia, espreme esse vacúolo e a água é expulsa de dentro do protozoário. Então, impede que ocorra a lise da membrana plasmática do protozoário. Impede que ele morra. Quem é responsável por acumular água e depois impedir essa ruptura? O vacúolo contrátil ou pulsátil.
E quando a gente pensa em ali transporte de água, osmose, né? A gente tem que lembrar, ó, do salgamento das carnes. Quando você salga a carne hoje em dia, né? E antigamente era muito mais comum até, né? Era para manter aquele produto por mais tempo, próprio para consumo. O que acontece? Todo ser vivo depende de água. Nesse caso daqui, esses seres vivos, né, quando eram abatidos para o consumo ou caçados, você salgava, porque não tinha como guardar num aparelho de refrigeração, uma geladeira, um freezer, porque não existia. E ao mesmo tempo, quando você salga o alimento, ele iria ficar do lado de fora com mais sal, mais soluto, ele retira a água do alimento. E ao mesmo tempo, se chega, por exemplo, ali, entra em contato com essa carne uma bactéria ou um outro micro-organismo, esse ambiente faria com que essa bactéria perdesse água do interior de sua célula. Então, é um ambiente hostil, um ambiente que não vai facilitar a sobrevivência e a proliferação desses micro-organismos. Por isso que o salgamento da carne ou das carnes é uma forma de manter a validade dele, vai manter ele por mais tempo ali próprio para o consumo, porque ele leva à morte dos outros organismos ao redor que ali encostam nesse sal, a desidratação, a morte. Então, é uma forma de conservar esses produtos por mais tempo. Tudo isso que a gente falou está onde? No transporte passivo. Passagem, osmose de líquidos. A água, o principal exemplo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, né, vocês já sabem, é só recorrer novamente ao vídeo, fazer exercícios, perguntar a professores, aos monitores, que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês novamente, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.